Shalom, shalom, muito obrigado pela sua presença, muito boa noite, bom ter vocês aqui conosco, é muito produtivo, muito legal. Nós hoje vamos continuar falando de um assunto importante, ok? Nós estamos aqui no caminho de volta no Gilgul, né? Gilgulim, nós vamos estar no caminho de volta, a alma está voltando para a Terra, já falando da alma chegando lá e vamos estar falando da alma. Será que tem reencarnação? Será que a alma retorna aqui? Como é que esse processo é? Nós falamos do sentido da alma, semana passada nós falamos muito sobre alma, como é que é a alma, quais são os níveis de alma que existem e hoje nós vamos continuar falando sobre esse caminho de volta, ok? Então, nesse caminho de volta nós temos 8 capítulos, ok? Vamos falar dos 8 capítulos, né? Eu vou falar o capítulo 1 e o capítulo 2 juntos, porque é pequenininho, os dois, tá bom? Então, coisa que eu já tinha falado antes, e agora nós vamos dar continuidade nisso,
para você entender como é que a alma volta para aqui e o que é que ela tem que fazer, qual é a missão dessa alma e nós. Será que a gente consegue? Vamos lá! Eu queria que você tivesse bem entendido junto com você que é muito importante você estar conosco e também compartilhar. Muito obrigado por você estar aqui conosco e nós agradecemos ao Eterno pela sua vida. Com a graça do Eterno, que as palavras da nossa boca e as preces do nosso coração possam ser aceitos diante de Ti, Senhor, nossa rocha, nosso Redentor. Muito obrigado, ó bendito e santo eterno, que Tua obra prospere, faça Tua obra prosperar, que Tua obra prospere e que Machia venha ainda em nossos dias. Amém. Amém. Muito obrigado. Shalom, coisa boa. E vamos lá, vem comigo. Bom, minha gente, vamos então partir para o assunto principal. Eu agradeço a Deus por você estar conosco. Hoje é quarta-feira, dia 20 de agosto de 2025, segundo a folhinha comum, ok? Na folhinha hebraica, nós estamos no Rivii Bashabat, 26 de Aves de 5.785. O que aconteceu na história de Israel? Hoje tem acontecimento da história de Israel, tá? O Tzemach Tzedek, ele vai sair de São Petersburgo. Ele vai sair de São Petersburgo, quando que ele sai de São Petersburgo? Nessa data de 26 de Ave, em 1843. O ministro do interior do governo do czarista, ele convocou uma conferência rabínica na capital russa, Petersburgo, com a finalidade de impor mudanças na vida comunitária judaica e na prática religiosa. O Rebbe Menahem Mendel de Lubavitch, Tzemach Tzedek, ele que nasceu em 1789 e faleceu em 1866, da folhinha comum, que é legal, conhecido como Tzemach Tzedek, pelas suas obras haláricas, e que dá o mesmo nome, né, nas obras haláricas dele, que é o Tzemach Tzedek. Ele foi convidado, sendo uma figura fundamental na liderança do judaísmo russo daquela época. Na concordância, era exigida que, para conferir legitimidade às reformas propostas pelo governo no decorrer da conferência, o Tzemach Tzedek foi detido nada menos do que 22 vezes pela sua recusa em cooperar. Ele finalmente deixou Petersburgo em 26 de Ave e tinha impedido com sucesso que o governo desmantelasse a tradicional vida judaica da Rússia daquela época. Hoje nós também lemos aí a Parashá Re'eh, quarta aliá, está no livro de Devarim, Deuteronômio, né, 14, de 1 a 14, 21. Ok? Os salmos lidos de hoje foram 119, dos versículos 97 a 176. O Tânia, estudado hoje, é o capítulo, a epístola 8, né? E Rambam, capítulos 3 capítulos de Rambam, capítulo 1, Sefer HaMitzvot, tá bom? Bacana, entendido, então, estamos bem ligados uns com os outros diante disso, e nós estamos transmitindo pelo canal Papo Monoteísta, pelo canal Bnei Noah Belo Horizonte, com atraso. O canal Bnei Noah Belo Horizonte está com 14 segundos de atraso. Então ele vai atrasar a transmissão. Enquanto aqui não, aqui está fluindo no fluxo normal, tá? O canal Bnei Noah, no canal Papo Monoteísta. E lá
Pam, 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 pam. E no Instagram vamos colocar a gravação. Tá legal? Vou colocar a gravação no Instagram. E vamos aqui. Eu vou passar a fazer um shiur de 30 minutos, para não ficar cansativo, tá bom? Vai ser um shiur que é papo reto, é de 30 minutinhos, tá? Eu não canso vocês, não me cansa, e aí você pode ver a gravação de novo. Nós temos o nosso Rebbe Yaakov, nosso Rav Yaakov, que hoje vai também nos falar de coisa importante, né? Na comunidade ele vai expressar também. Hoje ele tem um estudo legal para passar, né? Lembrando que nós estamos nos últimos dias do mês de Ave. Já vamos entrar no mês de Elul, o final do ano, né? O último mês do ano judaico. E daqui a pouco nós temos então o nosso Rosh Hashanah. Daqui a alguns dias, depois desse estudo aqui, que eu vou dar a vocês, eu vou parar ele numa certa parte para a gente começar a fazer o vidui, a confissão de pecados. Vou ler várias quartas-feiras, as quartas-feiras anteriores ao Ano Novo, eu vou fazer a leitura do vidui, tá? Vamos fazer a leitura do vidui, que é a confissão de pecados, para nós participarmos do Ano Novo, né? Do Rosh Hashanah, que é o dia do julgamento de toda a humanidade, do planeta Terra vai passar pelo julgamento, e são julgamentos severos que se têm apontados aí, e nós vamos participar fazendo o nosso vidui, nossa confissão de pecados, e estarmos em condições de estarmos presentes ali no julgamento, tendo a bondade do Eterno de nós podermos ficarmos perdoados, né? Alcançarmos perdão no Yom Kippur. O Rav hoje ele vai falar sobre os segredos bíblicos, antecipado por Moisés. Moisés fala a antecipação de uma religião, né? Hoje ele vai falar sobre isso, os segredos que tem lá, bacana. Ele vai falar sobre isso hoje. E nós vamos continuar falando aqui. Por enquanto, estamos ali falando da volta da alma, a reentrância, né? E o retorno da alma, Gilgul, né? A roda das almas. Tá bom? Então, minha gente, vamos lá. Vamos lá, porque o tempo não vai nos esperar. Hoje vamos fazer 30 minutos, tá? Todas as quarta-feiras vamos fazer 30 minutos, não vai te cansar. E nós vamos caminhar adiante. Lembrando a você, rapidamente, meu livrinho, está aqui meu livro, Ensaio de Estudo 7 Leis de Noah, uma análise profunda das 7 leis. Tá? Bacana? Beleza, fico feliz com isso. Então vamos lá, minha gente. Vamos fazer um resumidozinho que eu falei semana passada, retrasada, né? Que semana passada eu falei sobre os níveis de alma, os 5 níveis de alma, né? Falei isso para você entender sobre a alma, e aí nós vamos então relembrar a semana anterior, tá bom? Uma leitura rápida, mas não é dinâmica, mas é rápida, só relembrando, tá? Da introdução do assunto do Gilgul, tá? A introdução da definição de alma, Neshama, nós falamos a semana passada, né? E vamos falar agora do conceito de Olam HaNeshamot, o mundo das almas, segundo a Kabbalah. O ciclo da alma, o nascimento, morte, Olam HaNeshamot e o Gilgul, tá? É um ciclo, por isso é a roda, tá bom? O que é Olam HaNeshamot? Olam, mundo, HaNeshamot, das almas. Distinção entre Olam HaNeshamot, Gehinom e Gan Eden. São coisas diferentes, tá? Não se confundiu o Olam HaNeshamot com o Gehinom e nem com o Gan Eden. São 3 coisas diferentes. Legal? Uma coisa interessante para vocês ouvirem. Sabia que o Gan Eden, o anjo que cuida do Gan Eden é o anjo Gabriel? É legal, né? E nós temos ali no Olam HaNeshamot os anjos no Gehinom. Né? Então vamos lá, as fontes que nós tiramos disso. Onde eu tirei essa ideia? Nós tiramos do Arizal, né? Do Zohar, Ramhal
onde nós tiramos algumas lições, o que ocorre com a alma entre as encarnações. O que acontece entre as encarnações? O Gilgul Neshamot, a reencarnação, segundo a Kabbalah, definição e propósito, é a causa de retorno da alma. Por que a alma retorna? Tá, então estamos fazendo aqui relembrando a alma da semana retrasada, tá bom? É bom que você relembre isso também, beleza? Então vamos lá. Quais os tipos de Gilgul que existem? Existe Gilgul em humanos, em animais e também em pedra, né? Em mineral, tá? E tem também o Ibur, e também tem além do Ibur, né? Existem também as possessões. Então vamos lá. A alma em espera. Então eu não fiz. Por que eu não fiz uma pausa aqui para explicar? Porque tem um capítulo sobre isso, tem um ponto inteirinho sobre isso, sobre como é que os tipos de Gilgul, tipo de encarnação, em animais, em humanos, em minerais, os porquês, tá? Existe toda uma tabela disso. E nós vamos lá agora, então, da alma em espera. Processo de estado, como a alma aguarda a nova encarnação. O que determina o tempo de espera, o estado de purificação, o aprendizado no Neshamot, que lá tem uma Yeshivá, eu falei isso, vocês se lembram disso? Os exemplos das fontes místicas e histórias do Zohar, e vamos falar também, nós falamos um bocadinho, tem um capítulo sobre isso, os casos de Tzadim, que reencarnaram após séculos, o papel do livre-arbítrio e do Tikkun, da retificação, com o comportamento de vida, que afeta isso após a morte, e também no Gilgul, que afeta esse Gilgulino, tá? A necessidade do Tikkun pessoal e do Tikkun coletivo, tá? Quais são os motivos disso? Bacana. Vamos lá. O papel do Tikkun como comportamento na vida, a necessidade do Tikkun pessoal e coletivo, a relevância para nós, Leinoa, estudantes da mística, aplicações, práticas e reflexão. O capítulo 1 é a introdução. Almas aguardando, lá no Gilgul, no Olam Neshamot. Vamos contextualizar a essência disso, tá? A jornada da alma, a tradição judaica, a alma Neshama, né? É considerada assim que ela é divina, uma extensão da luz de Deus, Or Ein Sof, tá? Or Ein Sof, luz de Deus, que desce aos mundos inferiores para cumprir um propósito específico. A vida terrena é apenas um dos estágios dessa longa jornada espiritual, que envolve nascimento, morte, elevação, julgamento, purificação, em muitos casos retorno à vida física por meio da reencarnação, que é o Gilgul Neshamot. Em outros casos, a alma segue para o Olam Abba ou para o Gan Eden. Ou vai para o Gehinom, passar um tempo no Gehinom, etc. e tal, tá? Essa visão ela implica a existência da alma em parte no plano divino, que é muito vasto, no qual cada alma tem uma missão única. Ou seja, se você acordasse hoje de manhã, é porque você faria diferença no mundo. É porque você fez diferença até agora. Ok? Então, quando você acorda de manhã, você agradece a Deus porque Ele sabe que você é importante, você é único. Você é uma impressão digital nesse mundo. Ok? Você é único. Você é o único que pode fazer aquilo que Deus determinou para você fazer. Uma das aulas, Olam Neshamot. Após a morte do mundo do corpo físico, a alma não desaparece. Ela transita no plano superior da realidade. É chamado plano superior porque está fora do corpo, tá? Não é porque é no alto, é fora, tá? Porque a alma não tem distância física, não tem limitação física, tá bom? Que é chamado o Olam Neshamot, o mundo das almas. Este é um estado intermediário entre a alma terrena e a etapa futura da alma, seja essa a recompensa final, a reencarnação, o processo de purificação, tá?
e o Guru, qualquer coisa assim, no Olam Haneshamot, as almas estão inativas. Elas vivem experiências espirituais conforme seu nível de elevação, mérito de um restante. Algumas almas são recebidas imediatamente no Ganeda espiritual. Outras precisam passar por estágio de purificação e há também aquelas que permanecem em espera por uma nova chance de retorno à Terra para cumprir a sua missão. Se não cumpriu a missão, tem que voltar. Aí você volta, por que nós encarnamos? Porque nós não cumprimos a missão e é isso que nós vamos fazer dessa vez, cumprir a nossa missão. Tá legal? 48 segundos de atraso aqui na página de Belo Horizonte. Papagaio. Vamos lá. O conceito de Gilgul Neshamot, ou seja, o retorno, o ciclo de rotação da alma, tá? Neshamot das almas, tá? Gilgul, a roda das almas. O termo Gilgul significa ciclo, rotação. Por isso que a gente fala roda das almas. Ele significa rotação, significa ciclo, tá? Aludindo ao retorno da alma em um novo corpo com o intuito de completar o que não foi concluído na vida anterior. Então, ou também purificar, ou também, isso não é aquele conceito que o pessoal fala de karma, não, negativo. É diferente. Karma, no conceito judaico, é diferente também. Não tem a mesma conotação. Tá legal? Então, vamos lá. Essa doutrina, amplamente desenvolvida por sábios como o Arizal, ou seja, o Rebbe Yitzhak Luria, o Santo Ari, explica que por que as almas justas podem sofrer, ou por que as pessoas aparecem aparentemente comuns, manifestam sabedoria ou dons incomuns. Ele explica isso tudo. A alma pode ter vivido muitas vidas. A alma que ainda não completaram seu tikkun, sua retificação, permanecem no Olam Haneshamot, aguardando o momento apropriado para o seu retorno. O tempo de espera varia de acordo com uma variedade enorme de fatores. Não adianta dizer para você um fator. Existem algumas contas que são feitas, são contas que são aplicadas determinando vários fatores, e isso vai determinar o que vai acontecer com a sua alma, tá? Todos esses fatores, como mérito, necessidade coletiva, plano divino, que coordena a história da humanidade, tá? A necessidade do que você vai acontecer, em qual lugar que vai acontecer, tá legal? E tem também a questão da relevância desse espiritual do tema, né? Estudar sobre almas aguardando o Olam Haneshamot não é apenas uma curiosidade mística. Essa visão traz profundas reflexões sobre a responsabilidade pessoal divina e a continuidade da alma além da morte. Ele nos convida a viver um propósito consciente. Isso eu falei quarta-feira antepassada. Lembra? Se essa quarta-feira passada anterior? Isso aí. Então vamos lá. O que é o Olam Haneshamot? Tá? Olam Haneshamot, agora vamos falar dele. Deu uma pincelada no mundo das almas, agora vamos falar sobre ele. Definição e natureza espiritual do Olam Haneshamot. O Olam Haneshamot, mundo das almas, é o domínio espiritual onde as almas residem após a morte física e antes do seu destino final. É um local, passou o portão do Marpelá, lembra que eu falei do portão do Marpelá? Pois é, passou o portão do Marpelá, passou ali por Adão, portão do Marpelá, e tiver ainda já retirado a mancha da citra arra, que é agarrada na sua alma. Aí você passa pelo portal. Senão, não passa não. Tá? Então tá. Aí passou o primeiro portal, você entrou no Olam Haneshamot. No Olam Haneshamot, você vai estar ali, é um domínio onde você vai residir temporariamente ou ir para o seu destino final, dependendo do nível de elevação. Seja ele recompensa, ganeda, retorno, por meio de Gilgul, ou outras formas de retificação. Tá? Que seja ali o nome de Deus nos livre. Durante o mundo físico, Olam Ha'asiyah, o mundo físico é chamado daí de Olam Ha'asiyah, tá? O mundo da ação. Esse mundo é completamente diferente, né? O Olam Ha'asiyah é bem diferente do Olam Haneshamot. Dizem os sábios relatam pra gente que funciona da seguinte maneira. Eu não sei se você tem idade para lembrar do papel carbono.
né? Até algum tempo se usava o carbono. Aí em alguns lugares ainda usa, né? Você coloca aí em cima, você escreve, sai a cópia embaixo. Ou às vezes o pessoal desenha também, antigamente desenhava. Na época que eu era contador, que eu comecei a fazer contabilidade, chamava aqui de borrão. Era chamado de borrão. Então você escrevia no borrão, escrevia na folha com borrão, saía a cópia exata daquilo que você estava fazendo, inclusive em duas faces. Né? Então, dizem os sábios que o nosso mundo, o mundo da ação, Roland, a Raciar, é o mundo da ação, esse mundo nós vivemos, ele é uma cópia, carbono, uma espécie de cópia que aparece em carbono. Aparece, é só uma referência, não é como carbono, é só referência. Esse mundo é completamente espiritual, o mundo Roland chamado. É sutil, imaterial, situado em níveis de elevação da criação. Isso não quer dizer que ele está lá no alto, está lá no alto. Não, o nível de elevação é um nível de compreensão, de visão de Deus. É um nível de visão de Deus. E eu tenho um negócio para falar para você hoje. Tá, eu tenho um negócio para te falar hoje. Tá? Vamos passar mais adiante aqui, que eu quero encerrar com o que eu quero te falar sobre isso aqui. Preste atenção. Deus é poderoso, não é poderoso? Você concorda comigo? Deus é poderoso? Muito poderoso? Muito. Tá. Deus tem todo o poder, né? Então por que Deus precisa dos anjos para fazer o trabalho dele? Para executar o trabalho dele? Por quê? Por que Deus precisa dos anjos? Ele não é poderoso? Por que então? E essa resposta eu só vou dar ela no final. Aguarda aí. Aguarda aí que eu só vou te dar essa resposta no final. Então tá. Ele é situado num nível elevado da criação. Ali a alma experimenta revelações da luz divina, proporcionar sua purificação. Ele só vai enxergar de acordo com a purificação que tenha. E mérito. Podendo também passar por estados de aprendizado, julgamento, preparação, uma nova missão na Terra. E segundo os sábios, Olam Shammot, é um lugar de clareza, onde a alma reconhece sua origem, os atos praticados nessa vida, a consciência espiritual da sua existência, da sua condição. Tá? Algumas almas anseiam ardentemente retornar para fazer o tikkun, para conseguir elevação. Né? A diferença entre o Olam Shammot, o Gan Eden e o Gehinnom. Vamos ver um pouquinho sobre isso? O que cada um é? Porque hoje eu quero acelerar. Vamos acelerando, minha gente. É importante distinguir. Eu vou passar um tiquinho só dos 30 minutos, tá? Eu vou passar só um tiquinho dos 30 minutos. É importante distinguir o Olam Shammot e outros conceitos comuns na escatologia judaica. Gan Eden. O que é Gan Eden? Refere-se a um paraíso. A um lugar de prazer. Paraíso é prazer, tá? Tradução pessoal, a forma de traduzir. Um lugar de prazer espiritual, onde as almas justas desfrutam de prazer espiritual. Olha aí eu falando. A contemplação da luz divina, Ziv HaShekhinah, isso é a tradução para luz divina. Ziv HaShekhinah. Ziv HaShekhinah. Isso é a tradução para contemplação da luz divina. Ela possui múltiplos níveis e não deve ser confundido com o Gan Eden físico. Com o Gan Eden espiritual não tem nada a ver um com o outro. O Gan Eden físico ele tinha um nível também acima do nosso nível, mas não é o Gan Eden espiritual. Tá? Isso, o que é então o Gehinnom? O pessoal fala Vale de Hinnom, aí o pessoal fala de coisa física do Vale de Hinnom e fala de outras coisas baseadas em um lugar onde tinha lixo, queimava lixo, um lugar onde tinha ali um ídolo que queimava. Não, é um conceito, só se usou um nome, um conceito que tem a ver com purificação, é um estágio temporário de purificação. Não equivale ao inferno eterno das traduções ocidentais, tem nada a ver com o inferno, e a maioria das almas passa por um período limitado de tempo no
Ganed, no Guerrinon. Geralmente é de 12 meses, 11 meses, 12 meses, dependendo daquilo que tem que ser purificado, ok? De correção antes de ascender. Como é que funciona o Guerrinon, gente? O Guerrinon é o seguinte: a alma, ela vai passar pelo Guerrinon e ela vai alcançar o Olam Haneshamah, tá? O Olam Abá, tá? Que é o mundo futuro, que a gente chama de mundo futuro, que é o mundo final, que é a ou o Gan Eden, que é o lugar de prazer espiritual, aguardando o tempo final, depende de elevação, depende da série de números. E essa alma que passou pelo Guerrinon, ela tem um período de tempo que ela vai passar por essa purificação, tá? Normalmente, naturalmente, a mulher judia, ela passa somente 11 meses no Guerrinon e ela estará pronta para ir para o Olam Abá. Existem muitas mulheres que não são judias, são Bnei Noah, são Bat Noah, que também conseguem essa elevação. Outras têm que retornar para fazer o Gilgul, para fazer a sua missão, que aí não fizeram. E existe aquele caso também da mulher que já passou pelo Guerrinon e ela olha sua alma gêmea tendo que reencarnar porque não cumpriu a missão e ou não alcançou o nível necessário, precisa de alcançar, ele vai passar pelo Gilgul. Então ela acaba falando: eu retornarei ao meu amado. Está lá no livro de Cantares, tá? O livro de Cantares é um livro muito místico. Então ela diz assim: voltarei e encontrarei meu amado. Então volta, ela entra, reencarna para encontrar sua alma gêmea, né? Tá, o Olam Haneshamah é o lugar entre lugares, tá? O plano onde a alma aguarda e amadurece espiritualmente, ou é diferenciada a próxima etapa. Todas as almas, de certo modo, passam por esse mundo após a morte, passa um período de tempo pequeno. Então, Guerrinon, purificação; Gan Eden, recompensa; Olam Haneshamah, transição e espera. É isso que significa. Papo reto. Tá vendo que hoje eu estou com um papo certo, corrente aqui? Estou indo bem rápido, né? O Zohar, que é a obra fundamental da Kabbalah, mencionou o Haneshamah repetidamente, especialmente para descrever o trajeto da alma após a morte. Por exemplo, quando a alma deixa o corpo, ela sobe e passa por palácios espirituais, onde é examinada. Se for pura, entra no Gan Eden. Se não, permanece entre os mundos até completar a retificação. Zohar, Vayeri 218b. O Arizal ainda escreve em Etz Haim, em Shahar Gilgulim. O Arizal ensina que o Olam Haneshamah é estruturado em diferentes níveis conforme os mundos espirituais. Lembrando, Aslu, Beriá, Yetzirah e Asiá. Coincidentemente, estou com o material aqui. Será que dá para poder ver? Olha os mundos aqui. Olha que legal. Tá? Vamos lá. Muito bem, coincidentemente, né? Ele detalha como cada alma ocupa o compartimento, conforme seu grau espiritual, e até mesmo um tzadikim, que esperam no Olam Haneshamah até que possam reencarnar para completar partes específicas do Tikkun, ou fazer Ibur com uma alma que vai encarnar. Hanhal é o Rebbe Moshe Haim Luzzatto. Ele também fala sobre isso. No Derech Hashem, o Hanhal explica que a alma, sendo eterna, passa por diversos estados após a morte. Ela não é esquecida, mas passa por avaliação e muitas vezes se une a outras almas em estado de aprendizado e preparação para seu destino final. O que acontece com a alma nesse mundo? Dependendo do seu estado espiritual, a alma pode ser acolhida por outras almas afins, ok? Que são partes da mesma parte que ela, receber instruções de malahim ou guias espirituais. Isso aqui não tem nada a ver com espiritismo, tá? São
são aqueles sadiquim que precisam de alcançar um nível de elevação, rever sua vida passada com clareza absoluta, e aí sabe o que tem que acontecer, ser envolvido no processo de purificação, eu tenho que purificar, então ela vai retornar, cumprir sua missão e completar a purificação. Aguardar o tempo adequado para voltar, ter um novo corpo físico, ok? E um novo terno, que o nosso corpo físico é só isso, é só um terno, tá? É a maneira de nós cumprirmos a nossa missão, né? É o veículo. Esse estado de espera, gente, ele não é estático. Ele é dinâmico, ele é educativo. Algumas almas continuam aprendendo, vão evoluir com o aprendizado, é claro, e sentindo com plena consciência sua origem e as suas falhas ou os seus méritos, deméritos, e ela vai alcançar um certo nível. A sabedoria da espera. Para a alma, o tempo é percebido de forma diferente. Mesmo que para nós pareça séculos, para a alma pode ser uma preparação imediata. A espera do Alon Shamot é muitas vezes uma expressão de misericórdia divina, pois permite à alma edificar-se e retornar em melhores condições. Isso, minha gente, ocorre com essa apostila, eu te mando ela em PDF por apenas R$10. Tá? Você quer essa apostila? Ela tem tudo, ela são 18 capítulos todinhos, tá? Manda ela para você por R$10. Bom, preparada por Moá, né? Preparada por Moá. Então, minha gente, o Olam Neshamot é um lugar em que nós estamos preparando. Eu perguntei no início desse vídeo, fiz um questionamento que agora vamos tentar responder. Vamos lá. Deus é poderoso? Se Deus é tão poderoso, se Deus é tão tudo, por que ele precisa dos anjos para cumprir as missões? Porque o anjo ele existe para cumprir missão. O Malachi, tá? O Malar existe para cumprir missão. Essa é a finalidade dele. Essa é a finalidade do Malar. Então, se ele vai cumprir uma missão para Deus, por que Deus precisa dele? Por exemplo, Refuel é um Malar, que é líder de um acampamento de anjos de cura. O Malar que é chefe do departamento de cura. Por que Deus precisa desses anjos, gente? Por quê? Ora, Deus, ele usa os anjos, os Malarim, são os anjos, né? Malar é plural de Malar, tá? E não é mensageiro, é um executor, tá? Tá mais para executor do que para mensageiro. Beleza? Eles executam determinada missão. Tá bom? São executores de missões de Deus. Por que Deus precisa deles? Aí agora eu respondo, porque nós estamos chegando no finalzinho. Porque Deus mantém a ocultação. Deus fez 10 níveis de ocultação. Não foi? Os 10 mundos de nível de ocultação. 4 mundos, 10 níveis, 10 sefirotes de ocultação. Então, Deus usa os anjos para manter os níveis de ocultação. Existem Malar, que são do mundo de Asiá, que não têm a mesma percepção de Deus que alguns Malar, que a maioria, né, dos Malari, eles estão no mundo de Yetzirá. Os Malari de Asiá, os anjos de Asiá, eles não têm a mesma percepção de Deus que têm os anjos Malahim do mundo de Yetzirá. E não têm a mesma percepção dos anjos que estão em Biriá. No mundo de Biriá, a percepção é muito superior. Ok? E a nossa percepção é inferior. A nossa percepção de Deus é inferior a estes Malahim do mundo de Asiá. A nossa percepção é inferior a isso. Tá? A nossa percepção, o pessoal está tentando entrar no chat, ele não está conseguindo.
pessoal está tentando entrar no chat, mas vai permanecer ali, gente. E se não gostar, vai a gravação daqui para lá. Tá bom? Então, aqui nós estamos tendo uma participação mais efetiva. Então, minha gente, tudo de bom para vocês, gente. Então, veja bem, o que acontece? Deus só precisa desses anjos para manter o nível de ocultação. É por isso que Deus precisa dos anjos. Porque ele mantém o nível. Porque se Deus interferisse diretamente, quando ele vai fazer, quando Deus determina a execução de um milagre, se ele mesmo estivesse fazendo, seria uma coisa. Nós não conseguimos perceber, entender. Nós não conseguimos entender. Então Deus usa o malar, para fazer a missão, mantendo o nível de ocultação. Por exemplo, Abraão, ele recebeu no acampamento que ele tinha. Vocês lembram que ele fez lá o Brit Milá? E por que ele fez o Brit Milá? Sabe por quê? Ele fez o primeiro, foi um pacto com Deus. E ele tinha também o seu órgão sexual retraído. Então, com o Brit Milá, ele conseguiu colocar de forma... Como é que eu vou dizer aqui no YouTube sem receber cancelamento, né? Esse membro, esse órgão dele foi melhor exposto depois do Brit Milá. E vieram os anjos, os malachim, três malach. O malach Refuel, o malach Gabriel e o malach Mihael. Cada um deles veio com uma missão. O malach Refuel, o pessoal fala Rafael, tá? Ele tinha a missão de curar Sara e Abraão. Ok? A missão deles era essa, curar Sara e Abraão. Pronto. A outra missão que ele teria, junto com essa mesma missão, era de ouvir a intercessão de Abraão. Enquanto os outros dois, Gabriel e Mihael, tinham outra missão. Eles teriam que ir a Sodoma e Gomorra. Mihael tinha a missão de resgatar a família de Ló. Enquanto Gabriel ia executar juízo. Manteve-se a ocultação. Então, ou seja, Deus precisa dos anjos para manter a ocultação. A ocultação dele é mantida. É mantida essa ocultação. Por isso ele precisa dos anjos. Respondendo a pergunta que eu fiz no início, Deus é tão poderoso, Deus é poderoso e pode tudo. Então, por que ele precisa dos anjos? Resposta, para manter o nível de ocultação. O nível de ocultação fica mantido com os anjos, porque os anjos também têm os níveis. Aziá, Yetzirá, Beriá e Azilut não tem. Azilut é um mundo que tem emanação. É só emanação. Em Beriá nós temos ali, inclusive, um anjo que foi homem. Misericórdia! Tem um anjo que foi homem? Tem. E eu só vou falar isso quarta-feira que vem, que eu falei que ia fazer só 30 minutos, e nós já passamos, estamos com 40 minutos. Para não cansar vocês, eu fiz assim rapidinho, bem rápido, para vocês entenderem o seguinte: quarta-feira que vem, gente, eu vou falar para vocês do anjo que foi homem. Que anjo é esse que foi homem? Não é aquele anjo que desceu e virou homem, não. Ele era homem e virou anjo. É o contrário. Quem foi? Como é que foi isso? Me conta. Quarta-feira que vem. Eu vou falar para você. Nós vamos continuar falando, claro. Quarta-feira que vem, nosso assunto será ainda nesta moda. Vamos falar sobre a reencarnação, segundo a Kabbalah. Quarta-feira que vem, vamos falar sobre reencarnação segundo a Kabbalah. Como é que acontece?
ok? Os tipos de reencarnação, a finalidade da reencarnação, o que vai ser determinado para essa alma, a reencarnação no tempo messiânico, tá? E os tipos, quais são os tipos de reencarnação? Em homem, animal, em pedra. A semana que vem eu vou falar sobre isso. Legal? Bacana? Minha gente, muito obrigado pela sua presença. Ah, uma coisa. Pense em nos ajudar. Fazendo compartilhamento, fazendo comentário, fazendo pergunta, ok? Divulgando esse trabalho, mostrando para as outras pessoas sobre isso, contribuindo financeiramente. O Pix está aqui em cima, ó. O Pix está aqui em cima, está vendo? O Pix está em cima. E também na descrição do vídeo, tá? Na descrição do vídeo também tem. Considere contribuir, ajudar a gente a manter a obra, tá legal? E cada vez que você faz uma contribuição para o nosso trabalho, eu vou mandar para você as apostilas que eu compus. Vou te mandar quem contribuir essa semana, vai receber essa apostila, tá? Vai receber essa apostila sobre o Gilgul. Tá legal? Quem contribuir essa semana, com qualquer valor, gente, não é o valor que vai importar, não. É a sua participação. Aí vai receber essa apostila. Tá legal? Então, não esquece de mandar o seu endereço, ok? O número do seu telefone do WhatsApp, o seu endereço de e-mail, porque como é que eu vou fazer? Eu vou adivinhar? Eu não posso adivinhar. Eu não cheguei nesse nível de Kabbalah. E também, se eu adivinhasse, eu não seria... Isso é uma verá, é um pecado, é uma ação negativa. Então, eu não vou adivinhar. Então, você vai colocar lá o número do seu telefone, do WhatsApp, tá? No meu privado lá, chama aí no privado, chama na mensagem privada, coloca lá. Vou te passar, posso te passar o número, beleza? Aí eu te mando meu número, mas ele tem aí meu número aí, e então você manda para a gente, e eu mando para você, e aí eu mando para você a apostila. Se for e-mail, eu mando por e-mail. Bacana? Legal? Muito obrigado. Você é nota 1000. Você é uma pessoa extraordinária. Tá? Você é uma pessoa muito bacana mesmo. E é muito legal nós estarmos juntos aqui. É muito legal nós estarmos juntos. É muito bom nós podermos compartilhar esse momento, esse encontro semanal. Legal? Vou manter esse nível. 30, no máximo 40 minutos de shiur, tá bom? Para não te cansar. Muito obrigado a você, que você tenha paz completa, saúde completa, felicidade completa. Sábado, 9 horas da manhã, não se esqueça, sábado nós temos o Shaharit de Shabbat, as rezas de Benoa para Shabbat, 9 horas da manhã. Participe, convide outras pessoas a participar, esteja conosco. Olha, gente, nesse canal, aqui no Papo Colodense, nós estamos com 311, vamos alcançar 500. Vamos chamar outras pessoas a se inscreverem, vamos virar 500. Aqui no canal do Ney Belo Horizonte, nós temos 270, vamos marcar 500, a meta de 500 pessoas. Vamos lá, minha gente, ajuda a divulgar, porque à medida que você curte, você compartilha, ele tem relevância e o próprio YouTube manda para outras pessoas. Então, vamos divulgar a Torá. Seja participante desse mérito, ok? Muito obrigado, que o Eterno abençoe a sua vida grandemente e que você possa ter todos os bons decretos do Eterno. Muito obrigado. Olha o livro subindo, olha o livro subindo, olha o livro subindo, olha o livro subindo. Muito obrigado, minha gente, muito obrigado e até sábado, se Deus quiser.